Fala, galera! Galera boa do querido médio militar. Galera, estou aqui mais uma vez com vocês, né, falando com vocês, né, sobre o nosso módulo 6, né, da Geografia 3, Focos de Tensão na Europa 2, né, porque a gente já falou um pouco sobre a Iugoslávia, sobre outros países, e esse módulo é bem pequenininho. A gente está falando aí sobre a Europa, mas basicamente de dois países, né? Da Espanha e da Inglaterra. Então, a gente nesse módulo acaba não tendo muita dificuldade, é um módulo bem rápido, bem corrido, mas não significa que seja pouco importante, tá? É importantíssimo para você que vai fazer provas militares, então vem comigo. Mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo na sua casa e no seu aparelho celular, no seu tablet, no seu computador, qualquer aparelho que você esteja na condição. Eu não estou na condição e estou aqui tentando te ajudar. Professor Pedro Gabriel, vulgo PG. Então, ó, vem comigo que vai dar tudo certo, belezinha? Galera, no caso deste módulo aí, a gente fala basicamente sobre dois países, né? Na Espanha e na Inglaterra. Por quê? Por conta de movimentos que nós chamamos de movimentos separatistas, tá? Esses movimentos separatistas, o da Espanha é muito famoso, né, porque quem acompanha futebol sabe, né, do Barcelona, sabe, né, do Atlético de Bilbao, né, que são regiões específicas da Espanha que tem, né, um viés separatista muito grande. Então quem acompanha futebol sabe bastante, né? Na Inglaterra a mesma coisa, né? É um módulo bem tranquilo de você associar, principalmente porque o teu cotidiano te ajuda bastante, né? No caso aí da Espanha, você tem alguns problemas. Por quê? Porque a Espanha é um país, né, como todo mundo sabe, só que na verdade a Espanha, inclusive na própria bandeira da Espanha, você tem quatro símbolos, né, que representam a união, né, dos reinos que deram origem, né, ao país, né, à formação do país. E isso faz com que você tenha pedaços da Espanha que não se sintam espanhóis. Então você tem pedaços da Espanha, pedaços do país, que não se sente, né, daquele país, se sente um outro país, se sente uma outra coisa, né? E aí para você citar como exemplo, você ter uma comparação, é como se fosse aqui no Brasil. Imagina, por exemplo, que o cara que mora lá no Espírito Santo não se entende como brasileiro. Ele acha que está lá no Espírito Santo e ele representa um outro país, uma outra pátria, uma outra nacionalidade, uma outra com outros costumes. Gostaria de ter outra língua que não o português. Então, assim, é mais ou menos isso. É como se fosse dessa forma, né? Os bascos, né, especificamente aí, que são os primeiros que nós estamos falando, eles têm uma influência muito grande num pedaço, né, da Espanha e, inclusive, né, são associados a atentados terroristas, né, o que deixam muito famoso, né, um dos grupos específicos, né, o ETA, que está escrito aí, ó, criado em 59, né, o ETA ele foi criado e ele reivindicava alguns atentados para mostrar que o País Basco precisava se separar da Espanha. E aí você tem, né, como localização um pedaço da Espanha, né, e um outro pedaço da França. Muito cuidado com isso, porque muitas vezes a pessoa não entende. Ué, como é que a nação pega dois lugares diferentes, né? Ela pega dois lugares diferentes por quê? Porque a nação não respeita o limite do país. Eles entendem que vão além daquela linha e por isso também pegam um pedacinho lá da França. Tá? No caso do País Basco, né, você tem alguns aspectos muito característicos. Por exemplo, a língua basca, né, ainda existe, ele ainda é difundido, apesar do espanhol ser a língua oficial, você tem o basco, né, ainda difundido pelos cidadãos. Muita gente alega que tem pessoas que pagam professores externos para ensinar o basco para as crianças, para que ele não se perca. Né? Por quê? Porque você tem uma tentativa de fazer perdurar, né, toda essa característica, é, é, toda essa ligação cultural que existe do povo, né, com a sua história. Né? Diferentemente de outros países que assumem, né, novas características, os bascos são mais conservadores nesse ponto. Né? Aí você tem uma ligação aí com a ditadura, né, do Franco, né, que os bascos foram talvez foi um dos povos, né, mas talvez o único povo que tenha resistido, né, bravamente aí a tentativa de controle, né, da ditadura Franco. Né? Você tem aí desde a década de 60, né, ações terroristas, né, que tem grande apoio popular, que significa que a população em determinado momento está de acordo, né, com o que está sendo reivindicado. Né? Muita gente entende que de fato precisa se separar, né, naturalmente da Espanha,
E lá em 78, década de 70, o que vai acontecer? O País Basco vai receber algumas vantagens, né? Ele vai receber alguma certa autonomia para conseguir, né, se desenvolver. Tipo assim, não consegue a separação completamente, mas tem uma certa autonomia para tomar suas decisões, né? No caso do País Basco, é muito famosa, né, a característica do Athletic de Bilbao, time de futebol, que só contrata jogadores bascos, mesmo não sendo, né, um time que luta, que disputa, né, todos os anos, que tem tanto dinheiro assim. É característica do time só contratar jogador basco, não pode contratar jogador de fora, né, da nacionalidade. E aí você tem também, né, um braço armado, né, que é o ETA, o braço político, né, o partido político, né, que é o Batasuna, e você tem tentativas, né, de negociação e também reivindicações de atentados terroristas buscando, né, buscando a separação desse local, né, dessa região, né, da Espanha. Você tem aí, né, perseguições ao ETA, né, obviamente, se ele praticava atos terroristas, muitos partidos políticos contrários vão começar a persegui-lo, né, vão começar a perseguir, vão começar a botar gente para poder descobrir quem são os líderes, né? E aí em 2006 o ETA anunciou que não existe mais, anunciou que, né, estava sendo extinto, né, estava sendo extinguido, não iria mais ter nenhum tipo de reivindicação de atentados, né? E a principal cidade, né, dessa região dos Bascos é a cidade de Bilbao, né, que fica exatamente como eu te falei, né, do time, né, o Atlético de Bilbao, uma cidade que não é tão rica quanto Madrid, por exemplo, mas tem a sua importância e sua influência, né, naquele espaço, né? E você tem aí, ó, o exemplo, né, das províncias bascas, né, que fica entre, né, um pedacinho da Espanha e um pedacinho da França, né? O Griezmann, um jogador, por exemplo, né, é basco, e Larramendi, volante, jogou no Real Madrid, na Real Sociedad é basco, né? E além de todos os jogadores lá do Atlético de Bilbao, só porque o cotidiano aí pode facilitar para você, belezinha? Aí você tem, ó, um outro exemplo na Espanha, a Catalunha, né, que aí é muito famoso, né, por conta do Barcelona, né, chega no momento específico do jogo, quando dá, se eu não estiver enganado, aos 15 minutos e 13 segundos, né, você tem lá a torcida toda se manifesta em referência à Catalunha. Se eu estiver enganado, o ano for outro, né, tudo bem, eu não sou professor de história. É só realmente porque se fala muito sobre isso, né? Tô tentando lembrar se é 1513 realmente. Se não for, depois o professor de história corrige. Estou te falando que chega um momento do jogo em que eles se manifestam, né? Por conta, né, da data específica, do ano específico, e aí todo mundo se manifesta em relação àquele ano. O Barcelona geralmente faz uma camisa 2, né, ou 3, sempre amarela e vermelha, por conta da questão da Catalunha, né? A faixa de capitão do time do Barcelona tem as cores da Catalunha, né? O Barcelona muitas vezes utiliza assim, do catalão para notificar determinadas coisas, contratações, como se fosse uma língua oficial, né, da Espanha. Então, assim, existe uma ligação muito grande. A mesma coisa do País Basco, com a diferença de não ter atentados terroristas. Mas a Catalunha gostaria, né, de ter uma grande autonomia, mais autonomia ainda do que ela já tem, porque ela já tem uma autonomia muito grande, principalmente porque é de lá que vem basicamente o dinheiro da Espanha. Né? O dinheiro da Espanha vem da região catalã por conta do petróleo, basicamente, das explorações que lá existem, entre outras coisas. Então, assim, a Catalunha tem muito mais dinheiro e mesmo assim é subordinada a Madrid, que é a capital política do país, né? Então, assim, a Barcelona, né, que é a principal cidade, gostaria que Catalunha virasse um outro país, o povo catalão gostaria, tem vários plebiscitos que mostram isso, cerca de 90% da população. O problema é que a Espanha não autoriza, obviamente, né, essa separação, até porque sabe que o prejuízo financeiro seria grande, né? Além de fragmentar a nação, enfim, trazer rivalidades mais antigas ainda, todo esse problema, né? E você tem aí, né, a Catalunha sempre busca, né, o lado político, em vez de praticar atentados, né, como outros povos, outros grupos começam, né, pretendem, né, fazem, né, fizeram ao longo da história. E aí, no caso, para terminar, você tem Gibraltar, né, que é um pequeno pedacinho ali, né, na região próxima ao mar Mediterrâneo, né, no sul da Europa. Né, a Espanha cedeu esse território para o Reino Unido, mas, né, ainda hoje reivindica a posse desse terreno, né, então fica ali um pedacinho pequenininho ali no sul da Espanha, né, que é Gibraltar. Por isso que inclusive o nome daquela, daquela região é Estreito de Gibraltar, né, que liga o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Belezinha? Show de bola, galera? Tranquilidade? Então, beleza. Essa aí foi, né, a nossa querida
complementação do módulo, né, sobre focos, né, de focos, né, de tensão na Europa, na parte da Espanha, porque ainda falta a parte da Inglaterra. Olha aí, né, no caso dos exemplos, né, de conflitos, né, tanto no País Basco quanto na Irlanda do Norte, falta a Inglaterra, por quê? Porque lá no Reino Unido também existem problemas. Você tem aí, ó, lá no Reino Unido, né, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, Escócia, País de Gales e Inglaterra, aí tem uma diferença, né, que é qual? A Grã-Bretanha é composta pela Escócia, o País de Gales e a Inglaterra. A bandeira, inclusive, é a soma dos 3 países. Tá? Já o Reino Unido, né, que muita gente fala também, é a soma dos 3 mais a Irlanda. Também teve um plebiscito há pouco tempo, né, perguntando se a Escócia gostaria de permanecer no Reino Unido, e teve votações, enfim, a população viu, né, votou e entendeu que era melhor continuar fazendo parte do Reino Unido. Né? Aí você tem lá em 1800 a formação do Reino Unido, em 1902, né, a criação de um braço político, em 19 a criação do IRA, né, Exército Republicano Irlandês, o IRA que também tem a associação com o terrorismo, né, segundo determinadas denúncias, ele também praticava, né, atos terroristas, né, buscando aí, né, reivindicando separação, enfim, reivindicando exclusão, né, ou pelo menos a expulsão, né, dessa influência inglesa, né, dentro da Irlanda, e você tem aí a independência da Irlanda em 22. Aí você tem, né, ao longo desse período, né, alguns problemas por conta de questões religiosas, né, especificamente na região, porque na Irlanda, onde você tem a maioria católica, acaba sendo um país independente, né, só que na Irlanda do Norte, né, onde você tem 40% dos católicos, né, eles sofrem alguns ataques e repressões, né, ao longo do período histórico. E esse problema, inclusive, é entre cristãos, né, entre cristãos católicos e cristãos protestantes. E aí você tem uma atuação, né, do IRA, né, em alguns locais, aquilo que eu te falei, também associado a atividades terroristas. Né, o IRA reivindica alguns atentados e foi muito, foi muito difundido ao longo da década de 60 e 70, né, essas atuações militares, esses braços militares, né, como se fosse uma guerra. Aí você tem também a formação de um grupo paramilitar, né, que são os unionistas, mas geralmente esse conflito ele acaba sendo muito caracterizado pelo Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento é um dos eventos mais famosos, né, na nossa história, que depois virou música, né, música do U2, né, Sunday Bloody Sunday, né, falando sobre o Domingo Sangrento, na verdade fazendo menção a um outro Domingo Sangrento, né, que ocorre lá na Rússia, né, durante ali o período da Revolução Russa, né, um massacre também que ocorreu. Inclusive virou música, né, do U2, né, que é o Domingo Sangrento, Sunday Bloody Sunday, que muita gente canta, né, até em ritmo de samba, de pagode, como se fosse algo bem alegre, né? E aí muita gente não sabe, nunca viu a letra da música para entender que ela se trata de algo muito triste, né, um massacre que ocorreu lá na região devido a essas questões religiosas, né? Em 98 tentativas de acordo de paz, em 2002 você vai ter aí o desarmamento do IRA, né? E atualmente, né, a União Europeia busca novos acordos para poder reduzir esses problemas. Existe mesmo um problema em relação à Escócia, né, que tem uma acho que na Escócia que você tem também uma rivalidade entre católicos e protestantes. Inclusive, até times de futebol são diferentes, né? Você tem os times de futebol dos católicos, que é o Celtic, né, que é o time verde, e tem o time dos protestantes, que é o Glasgow Rangers, né, que é o time roxo. Né, também tem o clássico, quando tem um clássico entre os times, é também um clássico religioso, né, ocorrendo. E aí você tem ó, o mapinha mostrando para você a diferença entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, né, o Eire e Ulster, e aí representando as diferenças, né, de pensamento, enfim, os problemas que eles vão sofrer ao longo do tempo, principalmente por conta aí de uma influência inglesa. Alegria? Belezinha, galera? Posto isso, um grande abraço a todos vocês. Esse foi o nosso módulo 6, né, sobre conflitos, né, focos de tensão na Europa, né, parte 2. E aí a gente encerra isso aí, vamos fazendo as questões no livro, né, na apostila de vocês. Qualquer dúvida, a gente está por aí para poder retirar, para poder sanar qualquer tipo de dificuldade. Belezinha, galera? Um grande abraço a todos vocês e ó, nunca esqueçam, professor Pedro Gabriel trabalhando com você. Por quê? Porque você nunca caminhará sozinho. Belezinha? Grande abraço. Tchau, tchau.